Efésios capítulo de número 6, no seu verso de número 13, 14, 15, 16 e também o 17. Vamos falar sobre a armadura de Deus, ou as peças da armadura de Deus, como devemos usar essas peças desta armadura que Deus tem disponível para nós. Depende de nós, né? Então vamos falar sobre as peças desta armadura nessa noite. Quantos encontrou o texto e pode dizer amém? Efésios capítulo 6 e o verso 13 a seguir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firme, estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçado os seus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, neste capítulo, neste texto que nós lemos, Paulo ele vai fazer aqui algumas admoestações aos irmãos de Éfesos. Alguns versículos antes, mais basicamente do versículo de número 10 até o versículo de número 17, ele vai falar sobre esta armadura. Mas do 10 até o 12, ele vai falar quais são esses adversários. Quais são os adversários que nós vamos enfrentar. Então eu quero trazer para os irmãos não só o contexto, mas o texto todo, para que possamos aprender nesta noite um pouco mais com a palavra do Senhor. É bem verdade que o nosso pastor não está aqui hoje, mas eu tenho a plena certeza que o nosso Salvador Jesus Cristo está nesta casa. Aleluia. E eu fico muito feliz em ver os irmãos aqui para aprender da palavra, porque a palavra ainda liberta, a palavra ainda transforma. Irmãos, no mesmo capítulo, no verso de número 10, Paulo ele vai começar a dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. A primeira admoestação, a primeira orientação básica que ele nos dá é fortalecer. Nós devemos nos fortalecer. É bem verdade que muitas pessoas acreditam que o pecado é vitamina. Chegam até a dizer: mas eu estou fraco, eu não consigo ficar forte, então vai pecar. Mas irmãos, não está escrito na Bíblia que o pecado ele é vitamina. Não, é a palavra que é vitamina, é o poder de Deus que é vitamina. Não está escrito na Bíblia que o pecado é vitamina para o homem combater as potestades malignas. Não, vai estar escrito na Bíblia que a vitamina para o homem combater o diabo e os seus inimigos é a palavra. Fortalecei-vos na palavra. Ou seja, nós temos que ter a nossa base na palavra. A base do crente, a base do cristão, a base do ser humano pode ser refletida em vários pilares. Temos vários pilares para refletir a nossa base. Quando você vê um prédio sendo construído, ele tem o seu fundamento, os seus pilares que dá todo o sustento. E aonde está o sustento para a nossa fortificação, para nós ficarmos fortes? Aonde está o sustento? Irmãos, ainda é a palavra.
Pode haver profecia, pode haver dom de língua, pode haver dom de revelação, pode ter reteté, pode ter plá plá plá, pode ter hamofly, mas se não tiver a palavra, não tem força, não tem base, não tem estrutura, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra sara, a palavra dá direção, a palavra dá o caminho, a palavra dá o foco para o homem caminhar. Para onde? Para o céu, querido. Não adianta fugir da palavra, que a palavra ela dá a força. Então Paulo vai dar orientação para que possamos pegar os utensílios da armadura, as peças da armadura. Primeiro nós temos que nos fortalecer, temos que estar fortes, firmados na palavra. Fortalecer aonde? Aí ele continua dizendo no verso de número 11, no verso de número 10, na força do poder do Senhor. Fortalecei-vos, sim, mas fortalecer aonde? No poder do Senhor. Aonde nós devemos buscar a nossa força? É no jejum, ainda é no jejum. Do mesmo jeito que Paulo e Silas jejuaram, é na adoração, do mesmo jeito que Paulo e Silas adorou, é do mesmo jeito. Não tem jeito, ei, não tem atalho para chegar a Deus. O único caminho para chegar no Senhor, para buscarmos forças, para combater o maligno e o mal, ainda é o jejum, é a palavra, é a oração, é a consagração, é a Bíblia. É a Bíblia. Me perdoe, eu sou contra a Bíblia virtual, no celular, no tablet. É a palavra. Paulo não carregava o tablet, Paulo não carregava a palavra no WhatsApp. Paulo carregava os pergaminhos nas suas viagens, aonde ali ele sofria perseguições, mas ele estava com a palavra. Por quê? Porque a base dele era a palavra, a sua força vinha através da palavra. A força de Paulo não vinha através das conversações, das fofocas, das mentiras. Tem pessoas que têm a sua base firmada na mentira, na fofoca, na conversa. O irmão falou de mim, e daí, querido? Mas o irmão vai falar de mim, e daí, querido? O irmão vai falar da igreja, o irmão fala da igreja, e daí, querido? Se ele não quer caminhar, tenha você o teu foco. Eu costumo dizer, por todo o tempo que eu dirigi igreja, eu costumo dizer que o crente ele não pode ser influenciado, ele tem que ser formador de opinião. E o que é ser formador de opinião? É influenciar. No teu trabalho, influencie. Na escola, influencie. Aonde você estiver, no supermercado, influencie. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a tua base. Temos que ter este compromisso, porque se não tivermos isso, não tem como pegar a armadura. Preste atenção, que continuando, ele vai dizer, no verso de número 11, aí sim, firmou na força do poder do Senhor, sim, agora sim, revesti-vos, do quê? Da palavra e do poder. Para quê? Para a armadura poder ficar. Tem que ter base. Não se constrói casa na areia, se constrói na base. Não começa a casa pelo telhado, começa a casa pelo alicerce. Não começa a casa pela coluna do Eitão que fala, né? Não, se começa por onde? Pela base, prepara a terra, deixa tudo certinho, cavuca-se os buracos para fazer o alicerce, cavuca-se as colunas, coloca cimento, coloca o ferro, para quê? Para ter uma coluna estruturada, para quê? Para poder revestir com a casa vem e reveste. Não adianta revestir na palavra, conhecer a palavra, mas não viver pela palavra. Conhecer a palavra até o diabo conhece, e conhece muito bem, e conhece bem. Não adianta conhecer, tem que praticar, vivê-la. Ela tem que arder aqui dentro.
Da mesma forma que o viciado não consegue largar da droga, a palavra tem que andar dentro da vida do crente. Sai de casa de manhã, mas está no trabalho, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler, não deu tempo de eu ler de manhã, mas na hora que eu chegar em casa eu vou ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, porque eu preciso ler a Bíblia, porque eu preciso da palavra. A palavra é a minha força, a minha casa está em ruína, mas a palavra vai dar estrutura. É a palavra, revestivos. Aí ele continua, interessante, que lá no verso de número 13, aí ele começa: portanto, meus irmãos, tomai. Ele não fala pega, tomai. Tomai é como se eu quisesse aquela Bíblia da irmã, eu chego e tomo ela para mim. Tomar é tomar força, me dá aqui, é meu, toma. Entenda que a armadura de Deus, ela tem um selo, é dele. E tem um grande celeiro, são várias armaduras, não é uma só, são várias. Cada um de nós temos direito dessa armadura. Só que tem um segredo, você tem que tomar essa armadura. Ela não vai vir de qualquer jeito. Você tem que dedicar o seu tempo. Não é de qualquer maneira que você vai colocar essa armadura. Não é de qualquer maneira, preste atenção, que ele vai falar no versículo de número 11. No versículo de número 11, sedes firmes. No final do versículo de número 13, sede firmes. No começo do versículo de número 14, sedes firmes. Por que ele abre o leque de falar 3 vezes, querido? Ele fala: sedes firmes no corpo, sedes firmes na alma e também sede firmes no espírito. Porque não adianta ser firme no corpo, estar aqui na igreja, seguir a liturgia da igreja, seguir os usos e costumes da igreja, seguir todos os mandamentos da igreja, mas a alma está desejando lá fora, o espírito está desejando lá fora. Não, seja firmes uma vez no corpo, seja firme 2 vezes na alma, seja firme 3 vezes no espírito. Não adianta o corpo estar aqui, mas o coração está lá querendo saber o que vai acontecer lá na novela. Se o rei vai tomar o castelo do irmão, ou o que vai acontecer, pensando na miséria da Rede Globo. Não adianta. Não adianta estar aqui, mas estar desejando o mundo. Cristo, ele vai orar no Getsêmani. Ele deixa os seus discípulos, um pouco dos seus discípulos. Ele caminha mais uma parte. Aí ele deixa mais 3. Ele vai sozinho. Ele vai uma. Ele volta, olha para os discípulos. Nenhuma hora podeis vigiar comigo. Ele entrou uma. Aí na segunda ele volta. Ele entrou 2. Aí ele deixa lá e fala: não, deixa eu ver os discípulos. Mas nem sequer uma hora podeis vigiar comigo. Vigiai e orai. Aí ele volta a 3ª, ele volta uma para a alma, uma para o corpo e uma para o espírito. Ele volta uma para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo. Querido, nós temos que ser unidos, não tem como separar o corpo da alma, o corpo do espírito, não tem como. É um só. Cristo não vai buscar só o corpo. Tem alguém que diz que Cristo quer o coração, só quer o coração, tá? O corpo vai ficar, o coração vai subir, não é salgueiro. Vigiai, vigiai, vigiai. Sede firmes, sede firmes e sede firmes. Firmamento na rocha. E a rocha é Cristo. Eu pergunto, um prego ele pode parar na areia? Não. Mas se ele for bem colocado na rocha, sobre uma estrutura, pode pendurar, irmão. Pode pendurar o que quiser. Não entendeu? Eu vou te ajudar, vou descer. Se a tua estrutura estiver em Cristo, pode falar o que for. Não está estruturada no homem. Se a tua estrutura estiver em Cristo, pode vir o vento que for, não está estruturada no barco e nem no mar,
está estruturada em Cristo, que vem vindo ao seu encontro. Aonde está a tua estrutura? Aonde estão os teus firmamentos? O meu firmamento está no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Então, irmão, deixa ventar, deixa soprar, deixa o barco bater de um lado para o outro, deixa a água tentar entrar no barco, mas a água não vai afundar o barco, o vento não vai arrebentar o barco é a tua casa, o barco é a tua família, é a tua estrutura, não vai acabar. Sabe por quê? Porque Cristo vem vindo ao seu encontro. Pode acontecer o que for, pode vir o que for, mas Cristo vem caminhando sobre as águas e dizendo: eu mudo o curso da natureza em seu favor. Vento, fica quieto. Mar, cala a boca. Por quê? Porque Ele está firmado em mim. Sede firmes, sede firmes. Paulo dando a instrução, porque se você for firme, você consegue suportar o peso da armadura. Se não tiver firmado em Cristo, não carrega a armadura. Não tem como. Não tem jeito. Essa armadura, ela não vem voluntariamente. Não. É bonitinho. Mora na rua tal. No bairro tal. Tem o carro tal. Merece a armadura. Plim, não. Assim não. Não é assim não. Céu vai muito mais além do que imaginamos e pensamos. Salvação vai muito mais além do que aquilo que ouvimos. Vai muito mais além. Vai além, pastor, vai. Sede firmes. Na onde, pastor? Na palavra. Eu posso mudar. O homem muda. O homem de vez em sempre tem o efeito camaleão. Ele muda. Depende da fase do ano, depende da estação, ele muda. Mas Cristo não muda. A Bíblia vai dizer assim, ó: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo ontem, eternamente. Sabe o que significa eternamente? Não tem fim. Ele é o mesmo na infinidade, no infinito. Ele é o mesmo, 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 ele é o mesmo. Ele não muda. Ou seja, precisamos dessas características para assumir a responsabilidade de podermos tomar essa armadura. Muito bem, então vamos ver a armadura. No capítulo 6, no verso 14, ele vai começar falando sobre o cinto. O cinto, ele tem um papel fundamental. Cinto da verdade. Vamos falar então da verdade. O cinto, ele dá estrutura, ele segura a vestidura. Para quê? Para dar mobilidade nas mãos e na perna, para poder caminhar, para poder tocar, para poder movimentar. O cinto, ele aperta. O cinto dá estabilidade, o cinto dá confiança. Se o cinto é a verdade aperta, querido. Não é de qualquer jeito e não é à vontade. A verdade vai apertar. Por quê? Porque eu sou o caminho e meu Deus. Se Ele é a verdade, se até nos discípulos ele dava um puxãozinho de orelha que estava lado a lado, então se baseie na verdade. Ou seja, crente não pode andar com mentirinha, nem que seja uma mentirinha santa. Fala lá, filhinho, pro moço que o papai não tá. Aí o filhinho vai lá: ô moço, o papai mandou falar que ele não tá. Se baseie na verdade, querido. O que? Aonde você chegar, o teu testemunho é verdadeiro. Aí vai verdadeiro
verdadeiramente um cristão salvo, lavado e remido pela palavra. Então vamos lá, João 8:32. João 8:32. João capítulo 8 e o verso 32. João 8 e verso 32. Vai dizer assim, ó: e conhecereis a... Me ajuda que eu estou ruim, muito ruim de leitura. E conhecereis a... Meu Deus. E a... Vos... Então, através da verdade, você é livre. E nenhuma condenação virá sobre a tua casa. Por quê? Porque você anda na verdade. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, então você anda sobre Cristo, com Cristo, do lado de Cristo, junto com Cristo. Cristo pisa, você pisa junto. Cristo tira o pé, você tira o pé também. Só que a dificuldade de entendermos isso é muito grande. Por quê? Porque existem 3 respostas de Deus: sim. Qual que é a outra? Todo mundo sabe, mas não gosta de falar. Sim. Não. E a outra? Então espera mais um pouquinho. Então espera mais um pouquinho. Esperou até agora. Continue na verdade. Continue na verdade. Espera mais um pouquinho. Porque o sim dele pode chegar a qualquer momento. Então espera mais um pouquinho. Só que tem uma coisa: se ele falou não, para de bater a cabeça. Para de bater a cabeça. Não para mim é não. Não para mim não muda as letras. O não se torna sim. Aí ele está falando não. Não. Aí as tuas forças humanas podem chegar a realizar o sim. Você vai realizar o sim, mas ele falou não. Aí dá tudo errado, quebra o nariz, se machuca, fica arrebentado e começa a chorar. É melhor um não com o Senhor do que um sim fora da verdade. Porque o sim fora da verdade, que é Cristo, te leva por caminhos tortuosos. E os caminhos tortuosos não tem como chegar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então espera mais um pouquinho. Vai chegar. Mas pastor, está demorando. Eu sei, vai chegar. Fica tranquilo. Mas pastor, eu vou fazer. Eu tenho condições de fazer. Faz não. Escuta um conselho, não faz não. E um conselho de quem tem experiência. Só tem um jeitinho de andar e a cara de bobo, mas tem experiência para te ajudar. Então escuta um conselho de um pastor que já dirigiu igreja, que já foi pastor de pastores. Espera mais um pouquinho, mas fique na obediência. Porque obedecer é melhor do que? Cuidado com o sacrifício. Cuidado com o sacrifício. O cinto, ele aperta. O cinto, ele te dá condição. Porque quando você está sem o cinto, você tem que segurar a roupa. Porque o cinto da armadura, ele servia para apertar a armadura e segurá-la. Agora imagine um soldado, ele tinha que carregar o escudo, ele tinha que carregar a espada, de vez em quando tinha que dar uma ajeitada no capacete. Aí imagina, como que ele ia pelejar? O cinto é fundamental. O pastor não entendia, o cinto é a verdade. A verdade é fundamental. É a base. É a base. Aí ele continua dizendo, Paulo, mais um item, qual? A couraça. A couraça é um aparato que ele pega da cintura e vem subindo, cobre a parte da frente, o peito e as costas. Presta atenção, ela cobre os órgãos vitais, o coração, o abdômen, o pulmão, o rim. Mas eu quero parar só no coração. O homem que ele não toma a couraça, ele fica com o seu coração fragilizado. E qualquer seta, qualquer dardo maligno
Então temos que tomar esta couraça da justiça. Para quem não sabe, o holocausto como que eu vou explicar isso aqui agora? O altar de holocausto, ele tinha mais ou menos 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 2,5 côvados de altura. Uma média de cada côvado, 50 centímetros. Então vamos arredondar. 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, mais 1,5 metro de altura. Só que na sua ponta tinha 4 chifres sobre o holocausto. Esses chifres tinham um significado. Esses chifres eram chifres da justificação. Quando um homem era julgado no arraial sobre uma sentença de morte, e ele achava que ele poderia ser julgado pelos anciões, ele entrava dentro do átrio, pegava no chifre, enquanto não reunia-se os anciões da tribo para julgar o seu caso, ele não podia ser morto. Esse chifre significava justiça, que ficava na ponta do altar de holocausto. Toda vez que o homem se sentia, ele corria injustiçado, Deus abençoe, ele corria e segurava nesse chifre. Por que tinha 4 chifres? Cada um para um lado, simbolizando os pontos cardeais da terra. Um para o norte, um para o sul, um para o leste e um para... Sim. Aí não precisa mais do altar de holocausto. Por quê? Porque veio Cristo. Aí Cristo toma essa posição. E Cristo é a nossa justiça. Eu disse para você que é um para cada ponta, uma para o norte, uma para o sul, uma para o leste, uma para o oeste. Não entendeu? Eu vou te ajudar, eu vou descer um pouquinho. Por quê? Aonde nós estivermos tem a justiça de Cristo. É por isso que nós estamos que estar revestido pela couraça da justiça, a couraça de Cristo, porque Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Agora preste atenção. A justiça servia para proteger. E eu quero enfatizar o coração. Vamos ver? Tiago 4. Tiago 4. Vamos ver. 4. O coração, quando ele não está protegido pela justiça que é Cristo, ele fica frágil. Qualquer conversa desce no coração. Qualquer palavra desce no coração. E ele tira toda a estabilidade da estrutura. Veja o que Tiago vai dizer. 4 e 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo
é inimizade de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Verso 5. Ou, cuidai-vos, que em vão dizeis as Escrituras, o Espírito que em nós habita, ele tem? Ou seja, cuidado com quem você anda. Sabe aquele dito popular, diga com quem tu andas que eu direi quem tu? Cuidado com quem você anda no trabalho. Cuidado com quem você anda na escola. Cuidado com pessoas que estão na igreja, mas não têm o coração voltado para a igreja. Sabe por quê? Porque tudo que faz aqui não está bom. Porque tudo que alguém faz não é o bom para fazer. Mas só que não move uma palha para fazer. Não move uma palha para ajudar a acontecer. Ou seja, você acha que essa pessoa está a favor ou contra a obra? Está a favor ou contra? Sabe aquela situação? Eu estou passando uma situação muito difícil. Larga tudo. Abandona. Isso daí não é para você, não, querido, não é assim. Quer conselho? Vem para a palavra. Não conseguiu fazer descer o coração? Vem para o teu pastor. Procura o sacerdote tem a palavra de Deus para o teu coração. Porque quem está no mundo jaz do mundo, já é do maligno. Ele não tem conselho para te dar. Aí você não tem a coraça, o teu coração vai ficar fragilizado. Aí você vai deixar aquilo descer no teu coração. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias está lá fora, não está mais aqui dentro, não faz mais parte e não tem força para voltar. Por quê? Porque não tem a coraça da justiça, que a justiça é Cristo. Então revesti-vos da coraça, porque aonde o Senhor está não tem espaço para o inimigo. Não entendi, pastor, deixa eu te ajudar. Cuidado com as conversas de corredores. Cuidado com as conversas de bastidores. Porque quem está no bastidor não sabe o peso que é estar na tribuna. Quem está no corredor não sabe qual é o peso de pegar o microfone e liderar aquilo que tem que ser liderado. Não sabe o peso da responsabilidade. Aí tem o coração voltado lá no mundo e nas coisas do mundo, e não em Cristo, para as coisas de Deus. Revesti-vos da coraça, protegei-vos o vosso coração, Paulo está dizendo. Coraça da justiça. Abre Isaías. Aí queremos fazer a nossa justiça, do nosso jeito, da nossa forma. Isaías 64. Achamos que a justiça feita por nós é a certa, é a correta. Mas Isaías 64. Verso de número 6. Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Não entendi. A tua justiça, a justiça que fazemos com a nossa própria mão, Deus tem como trapo de imundícia. Quem está revestido pela coraça, ele não precisa pensar em vingança. Ele não é justiceiro. Justiceiro é criminoso. E você não é criminoso de crente. Você não é criminoso de marido. Você não é criminoso de esposa. Você não é criminoso de vizinho. Você não foi chamado para ser criminoso de pastor. Para com esse negócio de falar que você vai fazer a justiça, porque a justiça cabe a Ele. É Ele que julga as nossas causas. É Ele que tem que julgar o certo do errado. Nós não temos condições para julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que eu faço, pastor? Deixa para Cristo, deixa Ele fazer a justiça, deixa Ele fazer a justiça. Sabe aquele hino? Tem sabor de mel. E você vai estar no palco e o outro vai estar na plateia. Pisa, humilha. Para com isso, irmão. Esqueceu da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Não tente pisar em ninguém, porque quem pisa hoje, amanhã será pisado. Para com
esse negócio eu prego, eu faço, eu canto, eu faço acontecer. Se tirar a misericórdia e a graça da tua vida, você não tem carro, você não tem casa, você não tem empresa, você não é nada. E a Bíblia está dizendo que a tua justiça é trapo de imundícia. Trapo de imundícia, não serve para nada, é pano sujo, nem para limpar o chão. As mulheres, quando vê um pano sujo que vale por trapo, joga no lixo. Não entendeu? Vou descer. A tua justiça para Deus hoje vai ser jogada no lixo. Para com esse negócio de pensar e dizer Deus vai pesar a mão. Deixa que Deus, meu irmão, Deus não tem esse pensamento minúsculo, pequeno, fútil de pesar a mão. Não tem, pastor? Não. O que Deus tem? Lei da semeadura. O que Deus tem, pastor? Lei da semeadura. Planta para colher. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Ninguém planta milho e colhe batata. Então planta milagre. Planta porta aberta na vida do teu irmão. Para de plantar miséria na tua casa. Para de plantar miséria no teu casamento. Para de maldizer. Para de colocar como pano de imundícia. Então o que eu faço, pastor? A partir de hoje a minha casa é uma bênção. A minha igreja é uma bênção. O meu pastor é um milagre. A minha vida é um milagre. O meu esposo, por mais difícil que tiver a situação, profetize, ele é um milagre. A minha esposa é um milagre. Vai acontecer, por quê? Porque eu acredito. Aleluia, mas vamos continuar, não vai dar tempo. Aleluia. Agora eu vou fazer a pergunta que o pastor costuma perguntar, né? Deu para entender até aqui? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Calçai o sapato da preparação do evangelho é da paz, não é da confusão. O evangelho não é da confusão. Quem foi que falou para você que aquela placa vai e a outra não vai? Quem foi que falou que o outro é mais crente e o outro é menos crente? Quem foi que te deu autoridade para pôr divisão? Quem foi que deu autoridade para dizer aquele é maldito, aquele é bendito? Aquele é rebelde, aquele não é rebelde? O evangelho que nós temos que entender e caminhar sobre ele é evangelho da paz, é evangelho da salvação, é evangelho da restauração, da restituição. É para reestruturar para quê, pastor? Porque o nosso Senhor vai vir buscar uma noiva. A noiva tem que ser santa, ela tem que ser pura, ela tem que estar de vestes brancas, ela tem que estar preparada, ela tem que estar adornada. Por quê? Porque o noivo vem e a trombeta vai tocar dizendo: aí vem o noivo. Que evangelho que você está vivendo? Que evangelho que você quer viver? O que é que você quer para você? O que é que a tua alma deseja? O que é que o teu coração anseia? Meu Deus. O escudo da fé. O escudo. Joga o dardo, ele defende. Joga o da lança, ele defende. Só que entenda uma coisa: Paulo, ele não começa aqui no verso de número 10. Ele começa antes. Ele começa antes, pastor, ele começa antes. Então o que ele começa falando? Ele começa falando para os pais, ele começa falando para a mãe, ele começa falando para o filho, ele começa falando para o servo, ele começa falando para os senhores. Aí depois ele vai entrar a falar sobre quem é os adversários. Aí depois ele vai falar sobre o cinto, sobre a couraça, sobre o sapato. E depois ele vai falar sobre a fé. Não tem como ter fé se não tiver comunhão. Tem que ter comunhão em casa. Quando fala da esposa, fala de igreja. Quando fala do esposo, fala de Cristo. Tem que ter comunhão. A comunhão é a base do crente. Quando fala do servo, fala dos irmãos. Quando fala do Senhor, fala do pastor.
A fé vem em quinto lugar. Eu tenho fé, move montanha, não vai nem luir a folha da árvore. Está faltando a base, está faltando o princípio. Deus não fere princípios. Entenda isso, Deus não fere hierarquia. Ele não fere hierarquia. De maneira alguma, de hipótese alguma, Ele não fere. Eu já estou fechando, irmão, só mais 2 minutinhos. Aí ele vem falar do capacete da salvação. Capacete é usado sobre a cabeça. Não vai colocar um balde na cabeça e falar que você está com o capacete da salvação. Não, irmão, o capacete protege a cabeça, as suas faculdades mentais, que são os pensamentos. Revesti-vos do capacete da salvação, protegei-vos o vosso pensamento, protegei-vos aquilo que nasce, desce e sai para fora. Protegei-vos os vossos pensamentos. Tem um dito popular que vai dizer assim, ó, cabeça vazia, oficina de quem? Meu Deus, é oficina de quem? É você que está dizendo, não sou eu. Se é oficina do diabo, então faz o seguinte: vem para a palavra, coloca o capacete da salvação. Aí Paulo vai dizer assim: o que nos separará do amor de Cristo? É a perseguição, é a tempestade, é a luta, é as diversidades. Não, nada nos separará do amor de Cristo, porque eu estou com o capacete da salvação. Pode passar perto de mim, não dá a paz do Senhor, mas eu tenho o capacete da salvação. Eu caminho para o céu. Nada vai mudar o meu pensamento. Para de ir pela cabeça dos outros. Vem para a igreja, serve a Jesus, traz a tua família para a casa do Senhor. Revesti-vos do capacete da salvação. E tem uma conduta, que conduta é céu. Tem um alvo, que alvo que é céu. Tem um foco, que foco que é a Nova Jerusalém. Aí eu fecho com a espada da verdade. Eu queria ter pelo menos umas 5 horas a cada item, mas eu tenho que mastigar muito. Irmão, não é no braço, é na palavra. Não é na força do homem, não é no dinheiro, não é na posição social, não é no cargo eclesiástico da igreja, não é no financeiro. Quer um texto base para isso? Lucas 4. Ele estava há muitos dias sem comer e sem... Ele estava fraco fisicamente, mas ele tinha a espada. Para ter a espada do evangelho não precisa de muque. Davi não precisou ser homem de guerrilha, homem de guerra. Davi só precisou da palavra. Quem é esse incircunciso aí? Aí ele estava fraco fisicamente, psicologicamente, abalado, moído. Aí vem o diabo e ele briga com a espada. Que espada que é essa? A palavra. Ei, faz isso. O diabo confrontando Jesus. Ei, faz isso, que eu te darei isso, isso e aquilo. Se te lançares daqui, nenhum mal vai te acontecer, porque ele vai ordenar anjos e vai te pegar antes de você cair. Mas também na palavra está escrito: não tentares o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Leno Maia vem e faz um hino que para mim é um dos mais belos que existe, que é pela palavra que o crente vence. Sabe quando levanta aquela calúnia? Sabe quando levanta aquela tempestade? Sabe quando tudo dá errado? Sabe quando tudo acontece para frustrar os teus sonhos? Sabe quando tudo coopera para ver você na lama? Sabe quando tudo coopera para ver você sendo
chutado para fora da sua família? Sabe quando tudo acontece para ver os teus projetos ruírem? O que eu faço, pastor? É pela palavra que o crente vence. Pega a espada da palavra. Por quê, pastor? Porque na palavra vai ter 360 vezes escrito: não temas, porque eu sou contigo. E Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Ele é o verbo. E o verbo estava no princípio, o verbo estava com, e o verbo era, e pelo verbo tudo que se foi feito foi através da palavra. Que palavra? Haja luz e houve luz. O que eu estou querendo dizer para você? Haja paz na tua casa, haja esperança na tua família, haja estrutura nos teus negócios, haja um renovo no teu ministério, haja uma estrutura no teu ministério espiritual a partir de hoje. Você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Por quê? Porque você vai sair revestido do haja de Deus. A palavra revelada para nós aqui hoje é haja o quê? Haja em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, tudo acontece, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus vai começar a agir nesse teu negócio. Por quê? Porque você não precisa lutar, a espada vai lutar por você. Não precisa cortar, a espada vai cortar. Não precisa defender, a espada vai defender. Não precisa agir, a espada vai se movimentar. Não precisa tomar um passo fora da direção, a espada vai alcançar. A espada é Cristo, Ele é a justiça, e a justiça vai te alcançar aqui hoje. Quantos entenderam essa palavra e podem...